Tá bom. Então, gente, vamos lá. Como está a sua família? Sua casa tem sido um local seguro ou ela é um sinal de confusão e distância? É necessário estabelecer princípios eternos do Senhor para a edificação do lar e transformar a nossa casa em um local certo de segurança e amor. Então, o texto que nós lemos fala sobre pessoas prudentes na sua construção do lar, na construção da sua casa. Ele falou de dois tipos de pessoas: as prudentes e as imprudentes. O que é um bunker? Acho que muita gente aqui sabe, mas vamos trazer uma palavra em inglês. O bunker é um abrigo subterrâneo ou fortificação construído com concreto armado de aço, projetado para resistir a ataques, explosões e até desastres naturais, equipados para sobrevivência prolongada. Eles contam com sistema de filtragem de ar, geradores de energia e estoques para suprimentos. Então, faz muito sentido, né, o texto da casa edificada sobre a rocha e o bunker, porque é um local que precisa ter segurança, é um local que precisa ser fortificado. Então, uma das coisas que eu determinei na minha vida era transformar a minha casa em um bunker. Como assim? Um lugar seguro para habitar, um lugar seguro para estar, um lugar aonde fosse agradável. Talvez muitos de nós, eu, você, tivemos famílias disfuncionais pelo tipo de criação que nossos pais tiveram, pelo tipo, não só de criação, mas também a forma como foi direcionada a criação na igreja e N coisas. Só que nós não somos os nossos pais, amém? Nós podemos romper com coisas que, por exemplo, eu falo muito que não é sobre maldição hereditária, mas sobre comportamentos hereditários. Às vezes o comportamento da nossa família é um comportamento medíocre. Como assim? Não, tá bom, tu consegue esse trabalhozinho, para que estudar, para que fazer isso, para que fazer aquilo, não tem necessidade, não sei o que. Pensamento medíocre. Medíocre significa mediano, fazer só na média, fazer aquilo que lhe agrada e ponto, que está tranquilo para você, zona de conforto, você não é desafiado, você não é impulsionado. Então, muitas vezes nós carregamos esse comportamento familiar. Tem famílias onde só as mulheres lideram, né? Vem lá do pai e da mãe, a mãe liderando e o pai sendo aquele cara complacente, tranquilão, tal. Tem família que dá muito certo assim e tem família que não dá. Aonde não há posicionamento do homem e a mulher tem que sentar na cadeira dele, gera o que no futuro? Disfunção familiar. E eu sempre falei isso aqui, olha, gente, o homem em si, ele está em busca de conforto. Ele não está em busca de conflito. Ele está em busca de conforto. Então essa onda feminista da mulher, por exemplo, assumir o papel de ser protagonista, para um homem, muitas vezes tá bom, ela vai fazer tudo. Olha que coisa filé. Tu tem relação, vai, desfruta, volta para tua casa, vive tua individualidade e a empoderada lá cuida de tudo. Por isso que cresceu um bando de famílias disfuncionais, onde se tornou comum pessoas ter filhos de outros relacionamentos. Eu vi um cara contando uma coisa interessante essa semana, lá na festinha da escola de Letícia. Ele chegou pro irmão dele e disse: bicho, arruma uma doida, faz um filho nela para tu ter a experiência de ser pai. Entende? A cabeça das pessoas, só gerar, bota no mundo aí, joga, você finge que é pai, ele finge que tem pai. Aí é interessante que hoje existe um movimento de uma geração que até usa como meme, né, que é brincadeira na internet. Ouvi um vídeo essa semana que a mãe estava com a filha no parque e aí o filho estava brincando com a menina
E a menina, acho que deve ter tido alguma confusãozinha, alguma briga. Aí a menina disse: olha, eu tenho pai, viu? Vou chamar meu pai. Aí ela ficou dizendo assim: poxa, isso ter pai é essa sensação de ter alguém que vai brigar por você, né? Alguém que vai cuidar de você. Então, as pessoas, quando estão em busca dos seus próprios interesses, elas começam a dizer: não, a gente se vira e tal. Mas não é isso. O que vai se gerando no coração daquela geração posterior é um peso, irmãos. São feridas na alma que essa pessoa vai carregar, e são disfunções na sua mente que ela não compreende os comportamentos que ela tem depois. E isto não só de famílias, eu não estou falando de famílias disfuncionais, ímpias, eu estou falando de crentes. Nós conhecemos a palavra, mas muitas vezes fugimos de aprofundar o conhecimento dessa palavra. Então prepara suas costas hoje, porque o Espírito Santo vai lapiar a gente, amém? Não é um momento de alegria, mas é um momento de necessidade mesmo. Eu e você precisamos ser arrochados por Deus. Vivemos dias onde os valores familiares estão sendo atacados, os relacionamentos são frágeis, os pais estão emocionalmente ausentes, os filhos estão sendo discipulados pela cultura. Nesse cenário, Deus está chamando a igreja para voltar a construir famílias fortes. Não é esse cenário que a gente vê valores familiares sendo atacados dia após dia? Nós temos famílias que os valores são líquidos, estão nem aí, né? Estamos vivendo dias onde os relacionamentos são tão frágeis que, minha amiga, olha, não deu certo, vai e começa de novo, arruma outro. As pessoas não querem ter a disposição. Gente, relacionamento, se nós pararmos para pensar de uma maneira a grosso modo, é sobre relar. Sabe, relacionamento vem de relar, da gente passar na lixa. Eu e minha esposa vai fazer 19 anos de casado, sei lá, é 18, né? 18 anos de casados, com a mesma pessoa, acordando todo dia, tendo relação com a mesma pessoa. E sabe uma coisa que é incrível no nosso relacionamento? Cada dia eu amo mais essa mulher. E vivo dando em cima dela, correndo atrás dela, ela querendo fugir de mim, irmão Daniel. Mas eu via meu pai fazendo isso com minha mãe, e eu dizia: é isso que eu quero. Porque, irmãos, construir uma vida é estrada, cara. É longo, tem muita coisa, né? Por exemplo, nosso casal aqui, 25 e 23. Eu me casei com 21 anos. O pessoal: tu é doido? Eu disse: eu não tenho mal o que fazer. Eu moro só, já numa cidade estrangeira, eu não vou juntar esse dinheiro para nada. Eu já tenho despesa, já pago uma casa. Eu ia até de bicicleta para o trabalho para economizar o vale para fazer feira. Eu tenho um fundo do poço maior que esse, e disse: misericórdia, vamos embora. Ela doida para sair da casa do pai, disse: vamos juntar, vamos construir uma vida. Tem gente que são escolhas. Quem escolheu esperar não sei quantos anos para ter a tal estabilidade, muita gente ficou aí, perdido no tempo, meu filho. Não tem filho, não tem nem estabilidade, não tem trabalho. Já outras pessoas que eu conheço têm dinheiro, mas não deu tempo para construir uma história. E é um solteiro solitário com dinheiro e sem ninguém. São escolhas. Por quê? Nós estamos em busca do nosso próprio interesse, mas a palavra tem direções concretas. Você vai sair da casa do seu pai, do meio de seus parentes, e começar uma história. Agora, escolhas, elas têm que ser sensatas. Não tem essa história de que tu não conheceu a pessoa, não deu tempo. Não, você conheceu. Meu amigo, minha amiga, depois de, no máximo, 2 anos juntos, 1 ano, 1 ano e meio, você já sabe se o cara é sujo, se é limpo, se é organizado. Se a mulher é limpa, se é organizada, é suja. Se ela é disfuncional. Dá para saber tudo. Venha com essa história não.
Dá para saber. Ai, que eu fui enganada. Não, você foi enganado pelo seu coração, porque você achava que você ia mudar aquela pessoa. Por isso que é importante sentar e conversar. Meu filho, é o seguinte: desodorante é bom, tomar banho é bom, vale a pena um perfuminho, escovar os dentes. O que não pode acabar um casamento é porque não fecha a tampa da privada, coisa desse tipo, né? Mas teve coisas que minha esposa levou 10 anos para que eu mudasse, mas aquilo não era motivo para encerrar algo que estávamos construindo, entende? Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, é importante compreender o que Deus quer. Foca na promessa de Deus, porque a promessa de Deus é maior do que você. Como assim? Eu e minha esposa, a gente teve um problema de 2017 para 2018. A gente teve um problema no casamento muito sério, aonde eu não enxergava meus problemas, eu não enxergava o homem ruim que eu estava sendo para ela, e ela estava decidida a separar. No coração dela, ela estava já se separando de mim e eu nem sabia. Só que graças a Deus ela foi orar, conversou com algumas irmãs da igreja da época e começaram a orar, e Deus confrontou ela numa situação interessante. Como eu disse a vocês, para mim não estava acontecendo nada, estava tudo bem, né? Eu não conseguia ver. E aí eu fui pregar numa igreja, e pregando lá, me emocionei. E aí sempre minha esposa, eu estava suado, emocionado, e aí ela sempre levava uma toalhinha para me dar, sabe? E aí nesse dia, quem levou foi a Analice. Pediu a toalhinha e foi levar, levou a toalha. E quando levou a toalha, eu usei, e aí o que acontece? O Espírito Santo falou no coração dela: lembra que era você que fazia isso? Aí ela disse: lembro. E o Espírito Santo falou: você era mais feliz antes ou agora? Era antes. Mas por que você não continuou fazendo? Ela disse: porque não é justo o que nós estamos vivendo. E o Senhor falou com ela: quem é você para falar comigo sobre justiça? E aí ela ficou calada, mas disse: mas Deus, como é que vai ser? Esse homem não se posiciona, não muda. E o Senhor falou para ela: tome sua posição, que com ele eu dou conta. Irmãos, quando Deus fala com você, confie. Porque se você anda com alguém que é crente, que tem promessa de Deus junto com você, confie. Porque, irmão, Jesus me pegou de um jeito que nem eu sei contar até hoje como foi isso. Porque aconteceu como Deus disse a ela: me honre, faça o que eu estou dizendo, que com ele eu me trato. Não deu muito tempo para haver mudanças. Começou a vir coisas na minha mente. Deus começou a me mostrar o que eu estava errando, o que eu precisava mudar. Foi um processo, mas para a glória de Deus. Um ano depois, presta atenção, um ano depois dessa situação, nós começamos essa igreja. Você entende, gente? Um ano atrás, eu estava totalmente, eu poderia dizer: não estou apto para fazer isso. O que é isso? Minha família é cheia de problema aqui, como é que pode? Como é que... Não, Deus quando alinha, quando ajusta, quando Ele permite a tempestade vir, é porque Ele tem um propósito maior do que nós. Confia na promessa. Repita comigo: eu preciso confiar nas promessas de Deus. Nossos filhos não podem ser discipulados pela cultura deste mundo. Estamos vivendo tempos, acho que todo mundo aqui passou por isso. A cultura sempre vai trazer um discipulado para a nossa casa. Sempre. Por quê? Porque é hegemônico, está todo mundo ouvindo, todo mundo falando, é normal. Meus pais também tiveram vários conflitos, né? Por exemplo, eu nunca participei de quadrilha junina, sempre queria.
E às vezes era, não, por que não? Porque não vai pronto. Já com a minha filha, eu explico por que que ela não vai. Por que que não vai participar? Ela sempre participou das coisas culturais da escola, porque eu queria que ela conhecesse a cultura. Só que agora ela já vai para 13 anos. Eu disse, agora vai mudar. Agora você vai entender que o que é a gente abrir mão pelo reino de Deus. Você vai encontrar prazer em certas outras coisas. A minha filha escuta os coreanos aí, BTS, não sei o que. Eu escutei pior, escutei Nirvana, Sepultura. Não, pior, não, melhor musicalmente, mas pior no contexto espiritual, né? Kurt Cobain se matou, a música de Sepultura não é boa, né? Não escutei melhor. Mas eu falo assim, eu convivi com coisa muito mais pesada do que uns coreanos com jeito de baitola. Não, tá bom, dá pra... Mas uma coisa que era importante era a insistência do meu pai de dizer assim, tudo bem, vamos para a igreja. Mesmo que seu filho esteja aqui com a gente, adorando, e daqui a pouco ele está errando, vale a pena. Porque está sendo construído algo dentro dele, irmão. Estrutura, muitas vezes não se vê a olho nu, mas vai sendo depositado. Você vai construir. Quando você constrói uma casa com bom alicerce, é interessante que ninguém vai ver o bom alicerce. É ou não é? Agora, se o alicerce não for bom, vai cair e vai ser descoberto que não era bom. Agora, uma casa bem alicerçada, vem a chuva, vem a tempestade, ninguém vê o alicerce, mas quem construiu sabe que tem uma boa estrutura naquela casa. Amém? Então, Deus está nos chamando para construir famílias fortes. O bunker familiar é um lugar de proteção espiritual, um ambiente de formação, um refúgio emocional e um altar da presença de Deus. Então, quando nós estamos construindo esse bunker, essa estrutura que vai guardar a nossa família, guardar a nossa casa, é porque é o seguinte, queridos. A família, por mais dificuldades que nós tenhamos, de relacionamentos e etc., é nela que muitas vezes você vai encontrar as pessoas que têm coragem para te servir no teu dia mal também. É de quem você menos espera na sua família que vai dizer, eu vou ajudar fulano porque está passando por tal situação e etc. A família é uma coisa interessante. Família você herda, né? Time você monta, mas a família você herda. Tem primo seu que você não queria que fosse seu primo, mas é seu primo. Tem irmão seu que você não queria que fosse seu irmão, mas é seu irmão. É interessante, né? Às vezes eu vejo pessoas que os pais foram pessoas ruins, e eu digo, meu irmão, você não precisa ser seu pai, você não precisa ser a sua mãe, você precisa ser quem Deus escolheu para você ser. Por isso que o Evangelho vem para transformar, para mudar a gente por dentro. E não é desonroso se seu pai não foi alguém que construiu algo bom em sua vida. Perdoe seu pai, abençoe a vida dele. Ah, pastor, nunca conheci meu pai. Abençoe. Você não deve nada para ele. Jesus pagou o preço para que você tivesse uma vida abundante. E você pode viver hoje em plenitude. Tempestades não revelam apenas fraquezas, mas revelam os fundamentos daquilo que nós lemos. O homem prudente constrói a casa sobre a rocha. Para ter um bom alicerce tem que ter rocha, né? Tem que ter algo. Qual o fundamento que nós estamos construindo na nossa família? Na firmeza, que é na rocha,
fundamento sólido ou na areia, que é a vulnerabilidade e insegurança. Abra sua Bíblia em Salmos de número 127. Salmos de número 127, verso 1, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Irmãos, você já parou para refletir nesse texto? Se Deus não for a base de nossa edificação, da nossa construção, o nosso trabalho até hoje terá sido em vão. É forte demais pensar que temos trabalhado contra nós mesmos. Trabalho em vão significa dizer que investimos errado, que mesmo apresentando algum tipo de vitória momentânea, a nossa colheita foi ruim e só estamos tentando ver da melhor forma, mas poderíamos ver o que realmente aconteceu. Estava meditando sobre isso, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. Gente, isso é muito sério. O trabalho foi em vão. Não, mas olha, deu certo aqui, deu certo ali. Não. Você quer ver da melhor forma, procurando ver, tipo, está desmoronando, vamos olhar a melhor coisa para a gente se incentivar e tal. Tudo bem, mas o que é que eu estou querendo dizer? Nós não podemos viver a vida de apagar incêndios. Nós precisamos construir debaixo da verdade, debaixo de um coração inteiro. Nós não podemos ficar fugindo dos conflitos necessários para que mudamos e cresçamos. Tem um linguajar aqui em Natal que isso é muito perigoso. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo o quê? Se está tudo errado, como é que vai dar certo? Porque é uma expectativa. Ok, é bom ter bom ânimo e tal, mas o que é que eu estou querendo dizer? É o seguinte: você pega lá um papel, pode ser o papel, o seu celular, e começa a escrever. O que é que eu preciso fazer para que haja uma mudança completa em minha vida? Quais os princípios que eu ando para a minha transformação? Entende? E começa a se confrontar. Eu estava conversando com o Leni um dia desse, e o Espírito Santo pegou ela numa viagem que elas fizeram das mulheres. E ela disse: eu achava que estava tudo resolvido nessa área aqui na minha vida. Deus usou uma mulher para falar de uma coisa minha, de 1900 e bolinha, que eu não tinha resolvido. Eu disse: sabe o que é isso? Nosso Deus, Ele é completo. Ele abre o baú da nossa vida e vai em busca até da última teia de aranha, para poder vasculhar. É por isso que de vez em quando alguma coisa do seu passado vem e você fica: oxe, mas isso não estava resolvido não. Entende? É isso. Não é só vai dar certo. Não, vai dar certo quando a gente caminhar certo. Porque senão a gente vai apagar incêndio, passa por cima mais uma vez, aí lá na frente dá problema, aí volta para o mesmo ponto e você fica perdido. No contexto judaico, construir sobre a rocha exigia escavação, esforço, profundidade e paciência. Preste bem atenção. Para que a gente possa construir a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha, precisamos escavar. E quando você escava, quando você está ali cavando, você vai encontrando coisas, né? Não sei se você no seu quintal, porque hoje em dia muitos moram em apartamento e tal, mas você está lá escavando, vai achando uma chupeta velha, vai achando um brinquedo, vai achando um negócio perdido, né? Vai escavando, aí quando chega numa parte que só tem pedra, e você não tem equipamento bom para mudar aquilo, tem que ir atrás do equipamento. E assim vai a nossa vida de construção. A vida inteira é uma construção.
A vida inteira pode ter recomeços. Tem que ter esforço. Uma das coisas que a tecnologia atrapalhou a nossa vida é o de se esforçar. Nós temos tantas coisas rápidas. Por exemplo, a gente vive num mundo tão frenético que a gente não aguenta chegar numa fila. Que foi esse ano passado, não lembro. Eu estava numa drogaria aqui, numa farmácia de manipulação, que eu comprei umas coisas. Cheguei lá, final do expediente, irmão. Finalzinho do expediente, povo, todo mundo cansado. Eu cheguei, estava todo mundo esperando um bom tempo. Aí chegou um cara, já um senhor já ali entrando no início da vida idosa. Chegou, as meninas não estavam no balcão, aí depois ela apareceu. Ele queria prioridade, que é velho. O velho todo arrumadinho, cheio de queixo. E eu olhando aqui assim, eu já estava de saco cheio, cansado do dia inteiro. E ele começou a desmerecer o trabalho das meninas. Ei, vem cá, vem aqui minha receita. Ela, já eu atendo, senhor, que eu estou vendo aqui, mas o senhor está na vez. E o cara começou a ser rude com a menina e tal e tal. Aquilo subiu a cabeça assim. Aí eu disse, meu senhor, está todo mundo aqui esperando. Você não é exclusivo não. Está todo mundo aqui esperando. O senhor esperar mais um pouquinho aí também, não vai ter problema não, não vai lhe atender. Aí ele cresceu pro meu lado. E a Rafaela estava no carro e começou a olhar assim para mim, que ela viu que eu estava assim, aí eu... Pô, pode esperar aí. Não, porque esse pessoal não quer atender. E eu disse, meu irmão, a gente está... Eu disse, eu estou há 15 minutos em pé aqui, para a menina ver algo que eles disseram que estava pronto. Não é só o senhor não. Mas tem gente que acha que o umbigo dela vale mais que todo mundo. E ela chega num lugar, ela tem que ser atendida. O cara não pode esperar não. Aí ele dá logo a carteirada. Eu sou idoso, fica em casa, pede no celular e espera lá. Já que tu não pode sair, pode esperar. E o cara ficava bufando, João Paulo. Já aquele bufo no homem assim no meu ouvido, eu... Senhor, me ajude. Aí eu cresci pro lado dele e disse, meu amigo, deixa as meninas trabalhar. E querendo assim, sabe, desmerecer e tal. Ele disse, tem idade de ser seu pai. Eu disse, então fique quieto aí, já que o senhor é idoso. Não é porque você tem mais idade, não tem nada a ver. Tu era para ser mais educado então, né? Aí eu confrontei o cara. Eu nem pude levar o remédio, não ficou nem tudo pronto. Tive que esperar para outro dia. Eu disse, vou ter que ter a paciência. Tudo bem, erraram, fomos embora. Aí se a gente, quando olha uma fila, já fica agoniado, sabe? O que acontece? É que a paciência vai medir o nosso esforço de ter paciência. Porque como diz a palavra, com a medida que você medir, você também será medido. Então a gente olha assim, irmão, tem dia que eu estou arretado assim. Naquelas pressas, eu olho o melhor caixa para ser mais rápido. Mas tem hora que eu olho assim e digo, vou fazer o quê? Tá, todo mundo hoje acreditou que estava passando fome em casa e vieram todo mundo para o supermercado. Eu acho incrível que o brasileiro ele não é inteligente em suas compras, né? Aí ele vai porque está faltando 2 itens, ele enche o carrinho e faz um monte de fila, porque não vai ter tempo depois para vir. Lógico que vai, rapaz. Mas você fica ali, eu disse, meu Deus, exercício mental, me ajude. Construir sobre a areia é mais rápido e pseudo-confortável. Jesus está nos confrontando uma geração que queria aparência sem profundidade espiritual. Construir sobre areia ou fazer uma coisa meia boca mais fácil, beleza. Só que fundamento, você não pode errar no fundamento. Você pode amenizar nas outras partes, no acabamento e tal, mas no fundamento não. Invista o que é necessário. Presta atenção, fundamento é aquilo que ninguém vê, só você sabe. Amém?
Não é o que as pessoas veem. Lembra, o fundamento não vai ser visto pelos outros. O fundamento é só você que sabe como está sendo. Só você sabe o que construiu. Só você sabe o que você pagou. Só você sabe o que você se esforçou para vencer, para ter vitória nessa área da sua vida. Hoje existem famílias estruturadas financeiramente, conectadas digitalmente, mas desconectadas espiritualmente. Essa desconexão espiritual, vão na paz, gente, é um tipo de sintoma da era presente, onde o inimigo tem se esforçado em alienar as famílias em torno da satisfação pessoal, mas distanciamento com o Criador. Só recorrendo a Deus quando precisam, mas não vendo o que precisam de Deus diariamente. Muitas pessoas têm Deus só como amuleto. Estou precisando, vou para o tipo de oração, vou atrás disso, irmã do coque que ora, e não sei o que lá, faço campanha, mas fidelidade. Deus, Ele quer fidelidade, não intencionalidade, sabe, intensidade. Ele quer fidelidade. Entendeu? Por exemplo, ser fiel no pouco para ser levado sobre o muito. Ter fidelidade a Deus, dia após dia, estar guardando o seu coração. São princípios que regem a nossa vida e também nos protegem. Princípios importantes. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem riqueza, só tem dinheiro. O filho pede tudo, você dá. Não. É um veneno. As frustrações que meu pai fez na minha vida foi importante, porque minha mãe daria, mas meu pai chegava e cortava. Eu ia por trás, burlava, aqui, ali, mamãe, não sei o que, tal. Não, mas pergunta seu pai. Aí eu já nem ia. Ele não ia deixar. Entendeu? A desconexão espiritual da família é um sintoma dessa era presente. Por exemplo, as pessoas trazem os filhos para a igreja. A igreja está se tornando em muitos lugares mais uma escola. Igual você bota seu filho para aprender a educação comum. Porque as pessoas dizem assim: eu vou buscar o Senhor, tenho meu tempo aqui. Ele fica lá na salinha, ok. Mas quando volta para casa, como é que é essa família? Como é essa oração? Como é esse culto doméstico? Como é que é essa reunião? Precisamos pensar. John Piper diz que a tarefa mais importante dos pais cristãos é mostrar aos filhos a supremacia de Deus em todas as coisas. São dos pais que os filhos aprendem sobre Deus. Não é só na salinha da igreja. Segundo ponto, todo bunker precisa de guardiões. Neemias 4,14 diz: lutai pelos vossos irmãos, filhos, mulheres e casas. Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém, mas enquanto reconstruíam, os inimigos tentavam parar a obra. Então o povo trabalhava como? Com uma mão na ferramenta e outra com a espada, para guerrear. Irmãos, Davi teve um momento de vencer um gigante com a pedra e sem espada, mas depois ele teve que usar a espada contra os inimigos. Então, a forma como você vence a guerra de hoje não é a mesma forma que você vai vencer a guerra de amanhã. Amém? Precisamos ter sabedoria e discernimento do Senhor de como usar as armas corretas para a luta diária que nós temos contra o pecado, o mundo e o diabo. As nossas declarações são importantes. Por quê? Porque aquilo que você confessa é aquilo que você se torna. Então, se você confessa que sua casa é um lugar que não tem paz, que só tem desarmonia e nada presta, e os filhos, e se você está maldizendo a sua casa, você está chamando
Quem ordena o caos para a sua casa? Agora, quando você, contra a desesperança, contra o cenário caótico, começa a declarar que a tua casa é um lugar de bênçãos, é um lugar de virtude, que seus filhos vão ser uma bênção, vão amar Jesus. Quando você continua declarando isso, você está no ato de abençoar. O fator que os pais têm de abençoar é muito importante. Meu pai tomou um posicionamento na vida dele que eu achei muito interessante e eu sigo até hoje. Isso é um fundamento bíblico. Quando nós pedimos a bênção ao meu pai, ele não precisa a bênção para Deus. Ele crê que ele de Deus pode abençoar os seus filhos. Assim como foi importante Isaac abençoar todos os seus filhos. E quando antes de morrer ele abençoava seus filhos, ele declarava as palavras de Deus sobre seus filhos. Então ele era um sacerdote e funcionava como um profeta. Então quando a gente pede a bênção ao meu pai, ele diz: eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Ele não diz: te abençoe, né? Deus te abençoe. Não, o filho pediu a bênção, abençoe ele. Mas sabe por que as pessoas não dizem eu te abençoo? Por que vocês acham? Mas por quê? Porque nós não cremos. De tal forma que temos a unção de Deus para falar em nome de Deus para abençoar os nossos filhos. Então é melhor e menos culposo dizer Deus te abençoe, Deus te faça feliz. Vocês estão entendendo? Então, quando eu entendo que eu tenho a unção de Deus para abençoar meus filhos, não é que eu terceirizo para Deus e acho menos culposo. Eu preciso estar alinhado com Ele e crendo nessa unção para abençoar os meus filhos. A mensagem foi clara: famílias precisam de construção e vigilância ao mesmo tempo. Não é só construir, mas tem que estar vigilante com os ataques do inimigo. O maior erro de muitos pais hoje é terceirizar o discipulado, os valores e a formação espiritual dos filhos. Pais exercem o sacerdócio em suas casas. Não podemos terceirizar ou deixar na mão de pessoas que não conhecem a nossa história e o nosso dia a dia. Discipulem seus filhos, tragam eles para a palavra, conversem. Conversas difíceis. Temos que ter conversas difíceis com os nossos filhos. A cultura está ensinando diariamente identidade, sexualidade, valores e propósito. Fala muito sobre propósito. Quando você vai ver, o propósito é líquido, é só sobre dinheiro, ter, possuir, conquistar. Não importa valores para o mundo. São acordos. Acordos que nitidamente você vê que não tem amor. Mas está lá por quê? Porque tem dinheiro. Não é porque tem amor, não é porque tem construção. E muitos lares estão silenciosos espiritualmente. Se não estivermos em posição de guerrear, seremos vencidos pelos valores desse mundo. Pais não foram chamados apenas para sustentar financeiramente seus filhos. Eles foram chamados para protegê-los espiritualmente. Uma coisa que aconteceu na minha casa, que hoje praticamos com nossas filhas, principalmente quando eu acordo de madrugada, começa a interceder para que o pai guarde a mente delas, que o Senhor guie. Muitas vezes meu pai ia de madrugada lá e impunha a mão. Eu só acordava ouvindo. Mas aquilo trazia uma sensação de segurança, que alguém intercedendo por mim. A omissão espiritual dos pais cria vulnerabilidade emocionais nos filhos.
A omissão espiritual. O pai e uma mãe que não têm uma vida de busca ao Senhor vai prejudicar seus filhos. Por quê? Porque nossas atitudes serão carnais, momentâneas. Irmãos, a vida cristã é uma vida de busca de aperfeiçoamento diário. É isso mesmo. Nós não estamos aqui para cumprir rituais. Nós estamos aqui para ser moldados pelo Espírito Santo, impulsionados por Deus para viver uma nova vida. Daquilo que o pastor Roberto estava falando sobre perfeição, como está escrito aqui na entrada do nosso templo, até que cheguemos à plenitude de Cristo. Estamos sendo aperfeiçoados para isso, para ser parecidos com Jesus, sair daquela do sofisma, santo só é Deus. Não, ele diz que sede santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Quanto mais eu vejo a Deus, mais eu me torno santo como Ele é, porque vendo a Deus, eu vou sendo moldado, eu vou sendo transformado. Agora, não é sobre vida de aparência. A santidade não está nas vestes. A veste revela o que está no seu coração. Amém? As vestes revelam como é que está o meu coração. Como é que eu, sendo alguém transformado pelo Espírito Santo, vou me vestir como as mulheres desse mundo, como os homens desse mundo? É incompatível, né? Então é uma transformação de dentro para fora. Tem pessoas sim que nós vamos receber, que ela vai estar em processo de transformação. Já teve pessoas visitantes aqui, que a mulher veio para o culto de fio dental, roupinha transparente. Você acha que depois daquela vai para um pagode, alguma coisa assim? Mas tudo bem, por quê? Porque é o que a mente dela governa ela. Mas você que é crente, que tem o Espírito Santo, vai amar aquela pessoa. E com o tempo vai instruir aquela pessoa. Mas muito mais vale orar para que o Espírito Santo pegue aquela pessoa e transforme, e veja você como exemplo, do que muito já se fez em igreja. Não, aqui você não entra, aqui você não pode. Mas como assim? Quando eu leio o Evangelho, diz que Jesus andava com prostituta. Não é que ele andava com prostituta, ele recebia os vulneráveis, os miseráveis, e eles eram transformados. Aí aqueles que tinham uma vida pregressa, agora estavam sendo ex alguma coisa. Entende? Há uma confusão, né? Jesus andava com as prostitutas. Não, a turma ia atrás de Jesus. Jesus andava com os discípulos. Jesus andava com os discípulos. Agora o povo que estava carente ia atrás de Jesus. Ele sentava no meio de pecadores, porque ele disse: eu vim para os doentes. Mas a evidência da conversa não era as coisas desse mundo, era a mensagem de Deus para a terra, do reino de Deus, através de Jesus. Amém? A W. Tozer diz que poucas tragédias são maiores do que uma geração crescer sem consciência da presença de Deus. Então os nossos filhos, nós temos consciência da presença de Deus. Irmão, você não foi criado para pagar conta, viver só atrás do boleto, preocupado com o que vai comer e vestir. Você foi criado para glorificar a Deus. Nós fomos criados para glorificar a esse Deus, e o glorificamos através de uma vida devocional a Ele. Então, querido irmão, querida irmã, se sua vida devocional ao Senhor está difícil, se você tem dedicado pouco tempo para isso, eu lhe encorajo a reestruturar. Só vai criar esse bunker na sua família, esse lugar de paz e proteção, se você estiver no Senhor. Se você não estiver no Senhor, tentando levar da forma carnal, tentando levar da forma comum desse mundo, vai ser, como nós acabamos de ler, Salmo 127:1. O quê? Que o trabalho é em vão. É duro, irmão. Já parou para pensar, você está aí anos, 10, 20 anos, e o teu trabalho foi em vão? Você, mas Deus não aproveitou nada. É um negocinho aqui e outro ali.
Porque o nosso maior problema é que nós pensamos sobre a transformação das pessoas e não primeiro da nossa. Eu quero que o outro seja transformado, mas primeiro eu tenho que ser transformado. Nós gostamos muito de dizer que a salvação é individual, e sim, como grande mérito, mas a conduta de um salvo é diferente. Terceiro ponto, o altar é o centro do bunker. Só para recapitular que nós estamos encerrando, primeira coisa que nós falamos, precisamos construir um bunker, construir um lugar de paz, proteção, para que a família seja um lugar de harmonia. Precisa de bons fundamentos. Precisamos também que esses fundamentos sejam sólidos e fortes. Precisamos guardar a nossa família espiritualmente. E o altar é o centro desse bunker. O texto de Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-lo com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, e cuja terra as habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. O altar de adoração ao Senhor deve ser um princípio coletivo familiar. Com tantas demandas na vida, acabamos nos desligando do que é eterno e sempre se conectando ao que é passageiro. Mas hoje é dia de revermos isso e restaurar o nosso altar de adoração ao Senhor. Precisamos restaurar esse altar de adoração ao Senhor na nossa casa. Uma casa sem oração, sem palavra, sem comunhão, sem a presença de Deus, torna-se emocionalmente vulnerável. Então, o culto coletivo é o tempo com a igreja, mas o devocional é em casa. Fecha a tua porta, Mateus 6, né? Fecha a tua porta, fala com teu pai e em secreto ele o quê? Te recompensa, te responde. O altar da família protege valores, vínculos e identidade espiritual. O altar não precisa ser sofisticado, ele só precisa ser constante. O que é esse altar? É a minha vida no Senhor. Casas onde Deus é honrado se tornam um ambiente de descanso em meio ao caos. A melhor coisa que tem é você chegar em casa e sentir que a sua casa tem paz. Que a sua casa é um lugar de boa habitação. Mas não adianta só chegar e reclamar que aqui é muita confusão, é muita gritaria, é muito não sei o que. Se há omissão espiritual e há uma omissão por busca do dinheiro. Tem muitas famílias disfuncionais porque nós não sabemos organizar o nosso tempo. Eu já vivi isso. De não saber organizar o tempo, servir mais fora, não ganhar esse dinheiro todo, não trazer nada para casa e ter muito mais problemas em casa. Confusões, filhos que não enxergam paternidade. Por quê? Porque o foco era dinheiro. Tem coisas, irmãos, que não vale a pena. Minha última viagem que eu fiz, eu estava no embarque, tinha passado já 15 dias fora de casa, estava em Campinas, já estava cansado, queria voltar para ver a esposa, as filhas. Aí tem uma coisa chamada no show, que é quando eles venderam passagem demais para o mesmo voo e não tem vaga para todo mundo ir. Aí aparece alguém lá, gente, temos um problema aqui, papapá. Quem quer R$1.000 e ficar hospedado no hotel aqui próximo, com alimentação, não sei o que, e amanhã você vai embarcar em outro avião? Quais são os voluntários? Aí começa. Aí todo mundo está afim de ir embora. Mas aí aparece alguém, outro. Eu pensei, rapaz, é 1.000zinho, né? Pode ser. Eu disse, se tu me der 2, eu fico. Mas 1.000 não vale a pena não. Não subiu para 2, eu disse, eu vou é para casa.
R$ 1.000 vai fazer o que na minha vida agora? Não estou passando fome, necessidade. Eu quero ir para casa. Alguns disseram, rapaz, tu foi muito besta. Eu disse, não. Meu Deus é provedor. Meu Deus é abundante. Então, se R$ 1.000 ia fazer diferença na minha vida, ele ia dizer, fique. Eu não senti direção nenhuma, eu queria ir para casa. Às vezes, tu se submete a um trabalho, a um extra, alguma coisa que não vai valer a pena. Tem que impor limites. Quando você se valoriza, o entorno te valoriza. O entorno começa a pensar bem como vai afrontar você. Mas quando você aceita qualquer coisa, chama fulano, porque fulano aí aceita. Ele faz de qualquer jeito, esse é pau para todo. Charles Spurgeon diz que se queremos fortalecer a igreja, precisamos primeiro fortalecer os lares. E não tem como ter um lar fortalecido se nós pais e mães não dermos tempo com os nossos filhos. Não tivermos tempo com eles. O bunker familiar não é construído em um culto, em uma conferência, em um momento emocional. Ele é construído diariamente, em oração, em presença, em discipulado, em arrependimento e em amor. Precisamos começar a construir uma estrutura que é prazeroso estar em casa. Então reveja essas coisas. Como é que está o nosso altar? Como é que está a situação da sua casa? A sua casa é um lugar de paz? Ou sua casa é um lugar de desconfiança, de confusão, de falta de amor, de falta de presença? O que é a sua casa? Como tem sido a nossa casa? Alguns anos atrás eu não sabia como seria um pai agradável para minhas filhas, porque eu era muito dependente emocionalmente de amigos. Eu sempre gostei de juntar pessoas. Então, final do ano, Natal, a gente juntava uma turma grande, casa, fazia festa. Chegou um momento, irmãos, que as pessoas têm suas famílias, né? Vão casando, vão mudando e tal, e tem netos, e as famílias querem estar juntos. E o Natal, o Ano Novo, começou a ser o tempo mais depressivo para mim, porque meus pais, a 300 quilômetros de distância, né? A minha família aqui é minha esposa, minhas filhas e a família dela. E aí eu tomei um posicionamento. Foi desse tempo que eu comecei a construir esse bunker familiar, a honrar mais a minha esposa, minhas filhas. Eu não tinha nem paciência para jogar, brincar com elas, porque a minha mente se movia das coisas de adultos, de estar com os amigos, conversando. Mas esse é o tempo que não volta atrás, de brincar com elas, de construir algo. Mas é porque desde a minha infância, a adolescência sim, eu gostava de estar com as pessoas. E infelizmente, algumas questões como essa, meu pai era um cara assim animado e tal, mas no final do ano, meu pai não era aquele cara que juntava família, ele não se importava. Ele ia para o culto, fazia um momento espiritual, entrava de joelho, mas na hora de desfrutar a festa, ele ia dormir e a gente se virava, ia na casa da avó, ia na casa de uns amigos. Vocês estão entendendo que tem coisas que a gente pratica que vai gerando feridas, que a gente nem sabe, né, nas pessoas. Então eu fui meio assim. E um dia eu disse, meu Deus, como é que eu vou ter uma família se eu não sinto um prazer enorme de estar com eles? Eu tenho que trazer gente de fora para me animar, sabe? Trazer gente de fora para me alegar. E eu tenho filho, eu tenho mulher. Não, tem que mudar isso aí. Aí a gente vai entendendo também esse bunker, essa segurança,
É porque, irmão, no momento da angústia, no momento da dor, você tem uma família para te amparar, é outra história. Para cuidar de você, para estar junto com você. Ah, pastor, mas a palavra diz que na angústia nasce um irmão. É verdade. Mas Deus te deu uma família, você herdou uma família. E aí? Vai só maldizer ou vai reconstruir? Estão entendendo? Feche seus olhos nesse momento. Coloque seu coração diante do Senhor. Coloque seu coração diante dele. E veja o que é necessário rever hoje no Senhor. Traumas, situações que você não resolveu. Como está a sua casa? Um lugar de paz ou um lugar de caos? Mas hoje é dia de renovo. Hoje é dia de estabelecimento das promessas. Hoje é dia do diabo perder. Aleluia. Hoje é dia de transformação na sua casa, na minha casa. Então coloca isso diante do Senhor. Coloca isso diante do Senhor. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver a tua família se acabar, a tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver a tua família se acabar, a tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão.
graça. Sei que é difícil crer que Traz sim, paz sobre ele. tudo em volta diz que não, e algo certo faz esquecer.